Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a um projeto de trazer sempre que possível alguns pacientes para contar para a gente como é que foi esse processo todo, desde a decisão de operar até o pós-operatório e mostrar também o resultado e como foi a experiência deles. Eu estou aqui hoje com um paciente muito querido, o André. Ele operou já faz quase 3 anos, então já tem um tempo bom, o resultado continua lindo, isso é muito importante de mostrar. Muitos pacientes me perguntam sobre tratamento pós-operatório, se é obrigatório, se não é. Sempre conto da importância do tratamento, mas o André optou aqui, estava me contando que já tem um ano que ele não está tratando e o cabelo continua bonito mesmo assim. Então a gente sempre conta que o cabelo transplantado, ele não tem essa tendência de queda, mas o tratamento é principalmente pensando mais em longo prazo. Então a gente estava batendo um papo sobre isso, mas vamos começar. Então o André está aqui comigo, ele operou faz 3 anos e ele veio aqui contar um pouquinho da experiência, né, André, de como foi tudo. E eu vou começar fazendo uma pergunta, André, de como que a calvície te afetava? O que você sentia? Como que era esse processo de ficar calvo para você? Tá. Bom, eu, na época que eu comecei a perceber que estava diminuindo, né, entrando na calvície, eu não conseguia me imaginar careca. Eu não, como eu sempre fui, na minha opinião, cabeludo desde pequeno, sempre desde criança, quando começou a diminuir, eu comecei a perceber que eu estava começando a disfarçar onde estava caindo, para mim foi o alerta de que eu não podia ficar daquele jeito. Não quer ter que ficar escondendo Não, calvície, eu né? E sempre ele achei estava isso me contando que ridículo. ele usava o cabelo comprido nessa época. Então foi um baque, né, quando o cabelo começou a cair. Sim, sim. E conta pro pessoal, ele estava me contando que isso acelerou muito na Covid. Aí eu tive, acho que foi 2020, né? Comecinho de 2020, eu peguei Covid logo no começo, sem vacina nem nada. E aí depois começaram a falar que o Covid, uma das sequelas era cair bastante o cabelo. No segundo semestre de 2020 eu comecei a sentir muita queda de cabelo. E aí eu fiquei desesperado. Aí foi quando eu comecei a pesquisar em diversos, na internet, Instagram, site, tudo querendo saber sobre implante. E aí eu achava, pô, será que dá certo? Não conhecia ninguém. Até que eu encontrei um amigo meu que já tinha feito, que é a doutora Cintia, que eu falei, eu preciso fazer com ela. E aí eu pesquisei mais um pouquinho no Instagram dela e vi alguns resultados ali que eu achei ótimos. E eu liguei, entrei em contato e fui prontamente recebido, atendido. E eu lembro até que teve uma fila diferente que eu entrei, de Fila fila, espera, né? Se caso alguém conseguir, desistisse. tivesse uma desistência. Eu falei, pode me pôr. Aí dei sorte de acontecer rapidamente, assim, coisa de 5, 6 meses. Aconteceu a consulta, foi a análise na clínica ali, e o agendamento da cirurgia, e adiantou uns 6, 7 meses da data inicial. Tava complicada a fila nessa época, né? Sim, tava. E Tá aí adiantou e foi, sei lá, minha cirurgia era para ser em dezembro, foi em abril de 2021. E aí eu fiquei super feliz, adorei, achei maravilhoso ter tido essa sorte. Enfim, não tenho o que falar. Acho que espero que o resultado esteja bom. Na minha opinião, tá ótimo. Eu tô brincando, mas eu fiquei muito feliz. Como eu falei, eu não me imaginava careca. Com poucos dias pós-cirurgia, você já começa a ver que tem cabelo ali na cabeça, que vai sair cabelo ali. Eu já estava orgulhoso de estar careca, mas um careca por opção, entendeu? E, enfim, depois com 3 para 4 meses começou a sair cabelo, assim que você começou a ver que tampou onde tinha a falha. Então ele já até adiantou, era a minha próxima pergunta, como que ele escolheu, como foi esse processo de escolher um profissional, porque não é uma decisão fácil. Hoje em dia, na tua época nem tinha tanto, estava começando, né? Mas hoje em dia tem uma clínica em cada esquina, e isso deixa as pessoas muito confusas. Então tem muita estratégia de vendas agressivas, principalmente em franquias, em clínicas grandes, que na minha opinião muitas vezes tem uma entrega um pouco mais duvidosa, mas que tem um marketing muito agressivo. E às vezes o paciente fica perdido em como escolher. Então eu sempre falo que pedir indicação é uma coisa que não tem preço, conhecer alguém que fez, olhar o resultado, perguntar sobre a experiência, isso não tem preço, mas é óbvio que você também tem que procurar em redes, procurar resultados, procurar reclamações, procurar processos, procurar currículo do médico. Então, uma pesquisa sempre é muito importante. E outro ponto que você falou que é legal, André, é sobre o Covid. Então, ele já estava fazendo um tratamento, porque ele teve um eflúvio pós-Covid, já estava fazendo os agulhamentos que ele estava me Sim, sim. contando, mas mesmo com o tratamento e meses depois, o cabelo ainda não estava do jeito que ele gostaria, ainda estava muito rarefeito. Muito. E ele tem uma genética familiar importante, né, do lado materno, então acredito que ele já tinha uma tendência da calvície, uma tendência genética,
que foi acelerada aí pelo processo de Covid, né? Sim, sem dúvida. Foi o que eu senti, né? 6 meses depois ali, já tava... Caía cabelo como nunca tinha caído. E eu falei, agora não vai ter jeito, vou ficar careca. E aí foi quando eu comecei a conhecer os implantes, né? E André, conta pra gente um pouquinho como que foi sua experiência aqui comigo, com a equipe, com todos os profissionais durante o dia do procedimento. No dia do procedimento, tá. Bom, eu cheguei cedo, né? Bem cedinho. E foi tudo conforme combinado. A equipe já estava me esperando, eu fui atendido, já fui para a sala de preparação. A doutora já chegou, fez aquela análise onde faz os riscos na cabeça, né? Raspou meu cabelo, aí que eu vi que eu estava pior do que eu esperava. E aí a gente foi para a cirurgia. Na sequência ele me explicou mais ou menos como que seria, quais eram como é que se diz, as prioridades, né? Isso. E como ia funcionar ele na cirurgia. E o que me marcou muito foi a coisa da música, que eu comentei com você, né? Eu escolhi uma música e tocou a música. Não dá pra nem ver no início da cirurgia. Não dá pra ouvir o fim da música. Não. Eu só lembro de estar ouvindo a música e acordar cabeludo já, cirurgia feita. É um processo bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Essa é a vantagem da sedação. Sem dor nenhuma. Então imagina, que a gente costuma fazer cirurgias grandes, é diferente de alguns lugares que a cirurgia é pequena. Imagina uma cirurgia de 8, 9 horas, a gente sabe que a anestesia local não dura esse tempo todo, então no máximo cada 4 horas tem que rebloquear. Então imagina você ficar acordado por 8, 9 horas sem poder mexer a cabeça, tendo que repicar, então picadinha na cabeça toda hora de novo. É muito desconfortável, né? Eu acho que a sedação traz esse conforto não só para a equipe de ter uma cirurgia mais dinâmica, que permite uma cirurgia maior, mas também é um conforto para o paciente, de não sentir nada disso e acordar já cabeludo indo para o quarto. Sem dúvida, foi super tranquilo, nada, não sente nada. E André, conta pra gente também como é que foi o pós-operatório. Então, incômodo, dor, esse processo de queda de cabelo, depois quando começa a crescer, conta um pouquinho desse pós-operatório, que tem muito paciente que fica ansioso com essa fase de queda capilar. Sim. Bom, realmente, dá uma ansiedade, eu lembro que a parte chata da cirurgia foi que eu sou meio ruim de dormir, então eu não durmo muito de barriga para cima, eu sempre durmo de lado. E aí eu passei alguns dias dormindo mal, mas por causa que eu não conseguia virar de lado. E eu tinha muito medo de riscar não, arranhar, né, como se fala? Fazer algum movimento de fricção no cabelo e o cabelo soltar. Mas eu tinha essa preocupação. E aí, para lavar, vocês me ensinaram como que lava, deram o produtinho para lavar, o óleo e tal. E eu fazia tudo com muita calma e sempre com medo de cair. Só que quando... Melhor pecar pelo excesso do que fazer sem medo. Eu também Exatamente. Sempre falo isso. E aí, enfim, eu comecei a sentir, assim, ver alguns cabelinhos caindo por volta do 20º dia. E eu tomava muito cuidado. E aí eu ficava triste, né? Não queria que caísse. Eu falava, mas será que vai nascer mesmo? E tal. Aí foi passando esse tempo e mantendo os cuidados. Aí sei lá, eu não sei se caiu 100% dos cabelos. Eu costumo dizer que não caiu 100%. Caiu, sei lá, né? Uns 90%. Mas eu percebi que começou a nascer muito rápido depois, por volta dos 3 meses, começou a tampar totalmente. Aí ninguém imaginava nem que eu tinha feito implante, nada. E é isso, gente. O que ele conta é muito comum. Então, óbvio que sensibilidade depende muito de paciente para paciente. Então, tem paciente que tem mais sensibilidade pós-operatória, tem paciente que me conta que nem de pirona tomou. Então, que dor é zero. Mas essa queixa de posição de dormir é muito frequente para alguns pacientes que não estão acostumados a dormir de barriga para cima. Então, junta um medo de encostar na área que colocou o cabelo, com algum incômodo de sensibilidade da área doadora, um pouquinho de coceira, um incômodo com o travesseirinho em volta do pescoço, com a posição de dormir. Então, insônia não é incomum. Geralmente, o bom é que ela passa rápido, é mais ou menos primeira semana, primeiros 10 dias. Isso, e a gente costuma deixar a medicação, tanto para induzir o sono, relaxante muscular, que às vezes também ajuda nesse processo de sono, remédio para dor, para tirar um pouquinho essa sensibilidade. Então, as medicações estão aí para ajudar a gente. E essa ansiedade que ele descreveu, todo mundo sente. Por mais que confie no nosso trabalho, a hora que cai todo o cabelo e você volta a ficar zerado, não tem como não bater um pouquinho de ansiedade. Você fica falando, caramba, não vejo a hora de começar a nascer. Mas em relação à dor, eu não senti dor nenhuma. Não tomei nem Novalgina, nada. Ai, que bom. E agora, incomodava, é uma dorzinha assim, vamos dizer, se tem um machucadinho,
e Uma você ardência, encosta né? o dedo no machucado, é isso. É. Quando eu encostava na cama, às vezes, no travesseiro. Super tranquilo. E André, conta pra mim só um pouquinho do que significou o transplante pra você, se mudou alguma coisa na tua vida, o que você sente assim do resultado da cirurgia? Bom, pra mim mudou. Como eu disse, eu não conseguia me imaginar careca. E quando eu fiz o implante, pela indicação do meu amigo, eu vim totalmente confiante de que daria certo. E quando eu comecei a ver, por volta de 3 meses e meio, o cabelinho nascendo de fato, onde foi colocado, que eu não tinha, já volta a você ficar. Eu já voltei a ficar 100% seguro de tipo, vamos pular na piscina, que a hora que ficar molhado fica mais ralo, não fica mais ralo. Tudo isso trouxe muita segurança, falando a palavra assim exata, é isso, uma segurança de você deixar o cabelo curto, comprido, pentear para um lado, para o outro, pentear para cima ou não pentear. Tudo isso Liberdade, né? isso, exatamente, Liberdade. liberdade. E segurança de que você vai, não importa o ângulo que as pessoas vão me pegar numa foto ou em uma visão, sei lá, no sol, que vai ser, não vai me trazer nenhuma insegurança. E eu percebi que próximo da cirurgia eu estava me preocupando com esse tipo de coisa, entendeu? Não queria entrar na piscina, entrava e já colocava boné, aí eu não fazia mais nada disso. Excelente, gente. Isso é muito libertador. Tem paciente que, Exatamente. inclusive, o André não chegou nessa fase, ele operou um pouco antes da calvície estar tão extensa. Mas tem pacientes que a fisionomia do paciente muda e a gente acaba vendo uma mudança de autoestima tão grande e de segurança que você vê que o paciente vai atrás de outros procedimentos, o paciente emagrece, o paciente entra para academia, o paciente faz botox, o paciente faz preenchimento, o paciente começa a namorar. Então, assim, é muito legal ver uma mudança que vai muito além do cabelo. É uma mudança, né? Não, É sem muito dúvida. ampla na vida das pessoas. Sem dúvida. E para mim, assim, é muito gratificante quando eu recebo esse tipo de depoimento, de testemunho. Eu fico muito feliz. Eu queria só fazer uma última pergunta para a gente finalizar, para falar sobre tratamento. Porque os homens têm muito medo de tratamento de queda de cabelo. Existem infinitas opções. Aplicação oral, tópica, injetável, máquinas mais modernas, tratamento com cela-tronco, com laser. Mas ainda o padrão ouro, o bom e velho bloqueio de DHT com minoxidil é um tratamento consagrado, eficiente, barato, então é o que a gente costuma prescrever. E os pacientes têm muito medo de finasterida ou dutasterida. Então eu só queria perguntar assim, como é que foi? Porque o André, ele teve uma fase usando, teve uma fase não usando, mas conta pra gente, você teve algum efeito colateral, você parou por efeito colateral, como é que tá essa parte de tratamento? Então, quando a gente saiu da cirurgia, né, eu mandei manipular o minoxidil e comecei a tomar finasterida e minoxidil e não senti nada de efeito colateral de nada, entendeu? Eu sentia que meu cabelo não caía, é isso que eu sentia. E eu tomei durante 2 anos e pouco, todo dia, sem parar. E agora que eu interrompi com o minoxidil, porque, como eu comentei, talvez, né, eu pretendo ter um outro filho. Finasterida, né? Finasterida. Eu pretendo ter um filho e o urologista me disse que poderia diminuir a produção de espermatozoide tomando. Enfim, eu parei por isso e continuo com o minoxidil, que traz uma segurança ali. Eu pretendo cuidar dos cabelinhos. Já que eu tenho essa genética de que iria ficar careca, eu quero lutar contra isso sempre. Tá certo. Então, só um adendo, uma informação aqui para vocês. Não é mito. O uso de bloqueio de DHT, finasterida, dutasterida, ele pode trazer efeito colateral em alguns pacientes. Toda medicação pode ter efeito colateral, gente. Se vocês forem ler bula de dipirona, tem uma série de efeitos colaterais que pode acontecer. Da finasterida, o mais comum em frequência é mexer com essa parte de libido. Mas mesmo sendo o mais comum, ela atinge uma porcentagem pequena, 5, 8, 3% dos pacientes, depende muito do trabalho. Então, é uma estatística baixa para uma medicação que é maravilhosa para controle da queda de cabelo. Eu sempre aconselho que o paciente faça um tratamento e, caso tenha efeito colateral, a gente vai sugerir algumas outras opções de tratamento. Tá? Em relação à fertilidade, a mulher ela não pode engravidar usando bloqueio de DHT. Agora, o homem não tem uma recomendação formal de que ele deva suspender a medicação para tentar engravidar. Caso esteja alterando o espermograma dele, causando uma dificuldade, uma infertilidade masculina, aí sim a gente vai suspender a medicação e tudo volta ao normal. A medicação saiu do seu corpo, ela deixa de fazer essa função e o espermograma do paciente normaliza. Então, tem paciente que já prefere parar mesmo, segue recomendação de urologista e médico de reprodução humana geralmente aconselha mesmo que pare,
É uma opção de cada paciente, ele pode suspender enquanto estiver num processo de tentativa de engravidar e depois ele retorna com o uso da medicação. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, agradecer ao André por se disponibilizar a vir e vou deixar as últimas palavras com ele para a gente encerrar essa entrevista. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar revendo a doutora depois de quase 3 anos aí da cirurgia. E parece meio clichê o que eu vou falar, mas eu quero deixar muito claro que o fato de eu ter feito a cirurgia com ela trouxe muita segurança. Eu não estou puxando o saco dela, eu estou falando porque eu sinto isso de verdade. Eu tinha uma excelente indicação dela, eu pesquisei, não tive fiz como é que se diz, consultas em outros lugares e não tive a mesma confiança, a mesma segurança desde o momento do atendimento. Então, quando a gente recebe esse atendimento de toda a equipe dela, da recepcionista, da secretária, do pessoal da cirurgia, todos eles, as meninas que trabalham junto, a anestesista, todo mundo junto, e é um acolhimento diferente que você se sente em casa e vale muito a pena esse tipo de coisa, esse tipo de reconhecimento por uma coisa que é tão importante, no meu caso, para mim, que com certeza é para quem tem esse problema, né, de ficar careca e não querer. Para mim foi muito importante, faz toda a diferença e vale a pena cada centavo que foi investido, que eu acho que foi um investimento e não um gasto, e para trazer tudo isso que traz de benefício em relação à segurança, como eu disse, e você se sentir bem, se sentir você mesmo no espelho. É isso. Obrigado para a doutora, foi um prazer. André, prazer foi meu. Obrigado mesmo. Nada a reclamar.